gente, tudo bem? Nono ano estudando, se organizando dentro de casa. Perfeito. Bom, eu tô aqui hoje para quê? Para ajudar vocês no capítulo 5, ok? O capítulo 5 ele é um capítulo que tem como título Período composto por subordinação. Só que antes da gente entrar nesse conceito, precisamos lembrar de outros, tá? Então, junto comigo, olha, vocês lembram quando eu expliquei para vocês o que é uma frase nominal? Uma frase nominal ela é constituída sem verbo, tá? Por exemplo, se eu coloco para vocês, ó, bom dia, turma. Estão vendo? Há total ausência de verbo, então isso é uma frase nominal, tá? O que seria uma oração? Eu só posso chamar de oração aquela frase constituída em torno de um verbo, certo? Então aqui, ó, olha esse exemplo que eu tô lançando para vocês aqui, ó. A população está em quarentena. Estão vendo? Observem ali, ó, que eu sublinhei o está. O está é verbo. Então, aqui eu posso dizer que há oração, tá? Essa é uma frase verbal ou oração. Tudo bem? Para eu saber o número de orações de um período, o que eu faço? Eu conto o número de verbos, tá? Então, se eu tiver ali naquele período um único verbo, eu tenho uma única oração. Se eu tiver dois verbos, duas orações e por aí vai, tá? Lembrando que locuções verbais eu conto como se fosse um único verbo, tá? Por exemplo, a professora está explicando a matéria. Eu tenho a locução verbal está explicando, né? Mas na hora da contagem conta como um único verbo, ou seja, uma única oração. Tudo bem? Bom, relembrando esse conceito de oração, vamos relembrar o que é período agora? O período, importante dizer para vocês, o período ele tem um início com letra maiúscula e ele tem um final com ou um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação, ou seja, ele é finito, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Ó, as famílias se recolheram, estão vendo? Para que a propagação do vírus seja contida. Então, eu tenho aqui, ó, início com letra maiúscula e o final aqui, ó, com a pontuação, tá? Ou vai ser um ponto final, ou exclamação, ou interrogação. Tá legal? Então, isso aqui é um exemplo de período. Certinho? Bom, existem os seguintes períodos. Eu tenho o período simples, eu tenho o período composto por coordenação, eu tenho o período composto por subordinação, que é esse que a gente está vendo no capítulo, tá? E eu tenho o período misto. Vamos relembrar o que é isso? Período simples tem uma única oração, tá? Por exemplo, ó, ela levantou cedo. Estão vendo? Um único verbo, uma única oração, uma oração absoluta, ok? O período composto, ele vai ter duas ou mais orações, tá? Então, lembrando disso, composto ele vai ter duas ou mais orações. Ele vai ser composto por coordenação quando essas orações forem independentes, tá? Uma não precisa da outra para fazer sentido. Por exemplo, ó, ela levantou cedo e preparou o almoço. Ó, é período composto porque eu tenho aqui, ó, dois verbinhos, ó, o levantou e o preparou, tá? Então tem duas orações, então ele é composto. E por coordenação, por quê? Eu posso separar uma da outra. Eu poderia falar, ela levantou cedo, ponto. Como eu poderia falar, ela preparou o almoço. Ponto. Então, uma oração não precisa da outra. Elas são independentes, são coordenadas, tá? Então, esse é um período composto por coordenação. Beleza? O que seria o tal do período composto por subordinação? É quando uma oração sozinha não dá conta do recado, né? Ela precisa das informações contidas na outra oração que está ao lado para fazer sentido. Uma, então, depende da outra. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Quer ver? Ó. Nós desejamos que tudo isso passe. Estão vendo, ó?
Primeira oração, nós desejamos. Segunda oração, que tudo isso passe. Percebam que eu não posso separar uma da outra. Uma depende da outra para fazer sentido, inclusive sintaticamente, tá? Olha essa daqui, ó, que tudo isso passe. Isso sozinho faz sentido? Não, só faz sentido se eu ler esse início aqui, ó. Estão vendo? Então aqui eu tenho um período composto por subordinação. Uma oração só faz sentido se for lida junto com a outra, tá? Então aqui, ó, no período composto por subordinação, eu tenho o que nós chamamos de oração principal, ó, tá vendo? E a oração subordinada. Por que que ela é subordinada? Ela é introduzida por um conectivo. Estão vendo aqui, ó? Nesse caso aqui, uma conjunção integrante, tá? Então aqui está o período composto por subordinação. E para fechar, a gente tem o período misto, que significa o quê? Eu tenho ali a mistura de orações independentes, que são orações coordenadas, com orações dependentes, que são as orações subordinadas, tá? Então, a mistura da coordenação e da subordinação. Por exemplo, olha, Pedro disse que participou da reunião, porém ninguém acreditou. Ó, quantas orações eu tenho aqui? Eu tenho 3 orações, porque eu tenho 3 verbos, estão vendo? A primeira oração, Pedro disse. Se ele disse alguma coisa. O que ele disse? Que não participou da reunião. Então, perceberam que só essas 2 primeiras aqui, ó, já fica evidente que essa segunda depende da informação contida nesta primeira. Estão vendo? Então, essa primeira vai ser a minha oração principal. E essa segunda, que é introduzida, ó, pela conjunção integrante, vai ser a minha oração subordinada, tá? Só que eu tenho uma terceira, ó. Pedro disse que não participou da reunião, porém ninguém acreditou. Se eu ler a primeira oração junto com a terceira, ó, Pedro disse, porém ninguém acreditou. Se eu leio essa última oração aqui, ó, ela sozinha faz sentido, ó. Ninguém acreditou no Pedro, tá? Então ela é totalmente independente, tá? Ela é independente da primeira aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, uma oração principal em relação à segunda. A segunda vai ser a minha oração subordinada. E a terceira, ela vai ser a minha oração coordenada, tá? Independente, ok? E isso daqui, ó, vai ser a minha oração coordenada também em relação a essa, certo? Bom, recapitulando então, vamos lá. Período simples, uma oração só. Período composto por coordenação é quando eu tenho orações independentes. Período composto por subordinação é quando eu tenho uma oração que depende da outra para fazer sentido, tá amarrada na outra, tá? E o que seria o período misto? Eu tenho a mistura de orações coordenadas com orações subordinadas, tá? Certinho? Bom, vamos voltar agora nesse período composto por subordinação, que é o que o capítulo está enfatizando, tá? Existem 3 tipos de orações subordinadas, tá? Existem as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas, que a gente vai mergulhar mais profundamente nisso daí nos próximos capítulos, tá bom? Mas para que vocês tenham mais ou menos uma noção, ó, esse aqui é um período composto por subordinação também, tá? Aqui eu tenho, ó, quero é a primeira oração, que todos fiquem bem é a segunda oração, tá? Percebam que essa só faz sentido se for lida junto com essa, tá? Essa segunda oração, que é introduzida pelo conectivo, pela conjunção integrante, ela é chamada de oração substantiva, porque ela tem o valor de um substantivo, tá? Quem quer, quer isso. Ok? Então, ó, ela tem um valor de um substantivo. Isso aqui funciona como objeto direto do verbo querer. Depois a gente se aprofunda melhor nisso aqui, tá? Outro tipo de oração subordinada são as orações subordinadas adverbiais.
essas orações, elas vão estar ali exprimindo uma circunstância própria do advérbio dentro do período. Então, aqui também é um período composto por subordinação, olha. Estão vendo? Tome cuidado, é a primeira oração. Quando divulgar notícias falsas, é a segunda oração. Essa segunda, ó, quando divulgar notícias falsas, isso sozinho não faz sentido. Só faz sentido se for amarrado à primeira oração, tá? Então, ela é subordinada. E ela é uma subordinada adverbial, por quê? Porque ela exprime, tá, uma circunstância própria de tempo. Ó, quando, tá vendo? É uma conjunção adverbial temporal. Então, ela tem aqui essa oração, olha, ela desempenha a função própria do advérbio. Então, ela é uma subordinada adverbial. E para fechar, nós temos a terceira oração subordinada, que é a oração subordinada adjetiva. Ela vai ali desempenhar uma função própria do adjetivo. Olha esse terceiro e último exemplo, olha. O homem que fuma vive menos. Estão vendo? É um período composto por subordinação também, porque, por exemplo, ó, se eu falo só essa oração aqui, ó, que fuma, isso não faz sentido algum, certo? Isso só faz sentido se for, ó, lido junto com essa outra oração que está até, inclusive, quebrada, cortada, estão vendo? Então, eu tenho aqui uma oração principal e aqui uma oração subordinada. E ela é subordinada adjetiva porque ela desempenha a função própria do adjetivo, tá? Equivale a o homem fumante vive menos. Estão vendo? Então, é isso, nono ano. O que eu peço para vocês? Vamos trabalhar o capítulo, tá? Exercícios do capítulo 5 para vocês. Comecem a fazer. Também tem uma folhinha depois de exercícios complementares que a escola vai estar divulgando, tá? E no horário da nossa aula, dúvidas, WhatsApp, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.